Olá, queridos, vamos lá para o último vídeo da nossa série que nós estamos fazendo aí com uma sequência de 5 vídeos. Estamos falando sobre votos, propósitos e jejuns, ok? Então hoje a gente vai responder aqui algumas perguntas, espero ser claro nas minhas respostas, mas antes eu gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever, se possível deixe um like, vai ser muito importante, e também compartilhe este vídeo com alguém. Vamos lá, a primeira pergunta é: quem pode fazer jejum? Não existe um critério bíblico de quem pode fazer um jejum. Se a gente for olhar aqui Joel capítulo 2, versículo 15 e 16, nós vamos ver aqui que o povo fazia jejum, a congregação fazia jejum, os anciãos faziam jejuns, os noivos e também as crianças faziam jejum. Então não existe um critério de idade, por exemplo, quem deva ou não fazer o jejum. Inclusive é interessante a gente perceber que até as pessoas que não eram cristãs, elas costumavam fazer jejum, e não tem nenhum empecilho de uma pessoa que não é cristã fazer um jejum, desde que faça da maneira correta, certo? É importante também que se faça jejuns não somente privados, particulares, mas que se faça jejum comunitários, jejuns corporativos, né? Como que funciona isso? Você pega a sua família, por exemplo, e fala assim: nós vamos jejuar por essa causa. Você pega a sua célula, por exemplo, e fala: vamos jejuar por essa causa. Você pega toda a igreja e fala: vamos jejuar por essa causa. Isso que o povo fazia. Isso é muito importante. Quando a gente olha para Jonas capítulo 3, versículos 5 e 7, nos fala que o povo de Nínive, um povo que não fazia parte da comunidade de Israel, fazia parte dos gentios, não conhecia Deus, mas eles jejuaram para alcançar Deus, e por incrível que pareça, Deus ouviu o clamor daquele povo e aceitou o jejum daquela nação ali, daquela cidade de Nínive, certo? Agora, basicamente, quem tem que fazer jejum é a igreja do Senhor. Quando a gente olha para os discípulos e percebe que eles estavam ali questionando a Jesus, né? E eles olharam para os discípulos de João Batista e falaram assim: Jesus, Senhor, mestre, por que os discípulos de João jejuam e nós não jejuamos? E Deus, então, Jesus falou com ele que quando Jesus, partisse para a glória, então a noiva, né, que seria a igreja, deveria jejuar. Isso está relatado lá em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Amém? Segunda pergunta é: quanto tempo eu tenho que jejuar? Também não existe um critério para isso. Os judeus costumavam jejuar 2 vezes por semana, né? Mas Jesus jejuou 40 dias. Quando a gente olha para Daniel, ele jejuou 21 dias. Os ninivitas, que nós acabamos de falar, eles jejuaram 3 dias e assim por diante. Não existe uma regra básica de quanto tempo. Algumas pessoas falam assim: tem que jejuar só de manhã. Gente, tem gente que dorme de manhã, trabalha à noite, dorme de manhã, como é que vai jejuar? Então, é importante que você escolha ali um horário que for bom. Se for uma temporada de jejum, você faça ali 21 dias consecutivos, todos os dias, até meio-dia, até 11, até 6 horas da tarde, até o momento que você aguentar. Amém? Então não existe um critério com relação a que hora você deva fazer, quanto tempo você deva fazer de jejum. Isso aí é uma coisa muito pessoal, sua e Deus, ok? A terceira pergunta é: por quais motivos eu posso jejuar, né? Se você olhar lá o 4º vídeo dessa série, você vai perceber que Jesus aconselhou as pessoas a fazerem jejuns, especificamente para a libertação. Quando os discípulos então perguntaram para ele por que eles não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa, e Jesus falou que a casta de demônio que só se esperem por intermédio de oração e jejum. Então a gente pode entender que nós podemos jejuar para libertação. Amém? Em Joel, a gente vai perceber que o povo jejuou para a restituição da economia do país, ou seja, um jejum para provisão. Você vai ler o livro de Joel, você vai entender isso de uma forma muito clara. Quando a gente olha também para Esther, ela pediu
para que o povo jejuasse, não somente por ela, mas para o próprio povo, para que o povo não fosse exterminado, certo? Então ela também orou e pediu oração, pediu jejum em prol de libertação. Quando a gente olha para o Novo Testamento, algumas pessoas acham que o jejum é só coisa do Velho Testamento, nada. Quando você olha aí, Atos capítulo 10, você vai ver que Cornélio jejuou, Cornélio nem era crente, ele jejuou, ele orou. Quando você olha para Atos capítulo 13, você vai perceber que um dos ícones do evangelho lá, Paulo e Barnabé, junto com mestres e profetas, eles jejuaram pedindo a Deus direção. Então você pode orar pedindo provisão, pode orar e jejuar pedindo provisão, pode orar e jejuar pedindo libertação, pode jejuar também pedindo direção de Deus. Eles precisavam enviar alguns missionários na obra missionária, então eles oraram e jejuaram. Depois você confere em Atos capítulo 13, versos 1 e 2. Amém? Esdras também, ele quando voltava para Jerusalém, ele pediu proteção pelo caminho e por isso ele pediu que jejuassem. Esdras 8, 21. A gente olha em 2 Crônicas 21, naquela luta de Josafá contra os povos do Oriente, ali naquela montanha onde Deus trouxe um grande livramento, ele pediu jejum também em prol de libertação. Quando a gente olha para Neemias entendeu que existia um quadro de maldição, precisava ser quebrada algumas maldições, e então ele pediu jejum. Neemias 9, 1 e 2 também está falando sobre o jejum que quebra maldições. E existem muitos outros exemplos que a gente não precisa estar falando aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, certo? A outra pergunta que a gente vai responder e última é: quais são as fases do jejum? Bom, a primeira fase é a fase de abertura do jejum, onde nós precisamos ser bem claros nos nossos propósitos, lembrando que propósitos de jejum são diferentes, mas caminham paralelamente, caminham juntos, sincronizados. Então é importante que você faça o jejum, junto com esse jejum faça um propósito de santidade, um propósito de não se ater tanto a redes sociais, a televisão, a conversas que não edificam, a entretenimentos. Quando você estiver fazendo o jejum, é importante que você faça, junto com o jejum, alguns propósitos importantes. Então, no princípio do jejum, você deixa tudo muito claro, né? O que é combinado não sai caro, como diz o ditado. Então, é importante que você combine ali, como eu falei no primeiro vídeo, um jejum, um propósito, um voto, é um contrato que nós fazemos, que nós temos que cumprir a nossa parte, Deus cumpre a parte dele, e quando você vai fazer o jejum, no princípio ali, você coloca as regras do contrato, o que você vai fazer, que tipo de jejum você vai fazer, que tipo de propósito você vai fazer, e assim sendo, fica muito melhor. E a segunda parte é o percurso do jejum, e nesse percurso a gente tem que lembrar que a gente precisa ser bem vigilante, bem cauteloso, para que a gente não venha errar. Um jejum que ele não tem um percurso qualificado, certamente ele é fadado ao fracasso. Amém? E a última parte do jejum é o final, que a gente tem que ter uma coisa chamada cautela também. Nós não podemos ficar ansiosos, vorazes para comer. Nós precisamos estar ali tranquilos, serenos. Precisamos entender que o jejum ele precisa ser recebido. Então, quando você for entregar o seu jejum, você tem muita calma neste momento, você possa ali parar, mesmo que você estiver com fome, com sede, para ali, passa um tempo ali em oração, 5 minutos, 10 minutos, quanto tempo você puder, e entrega ali, esteja consciente de que Deus recebeu esse jejum e certamente isso vai redundar em bênçãos para a sua vida. Amém? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa série. Esse foi o último vídeo da série. E peço a você, mais uma vez, que você possa compartilhar esse vídeo aí. E se Deus assim permitir, nós estaremos fazendo outras séries com alguns outros temas para que o nome dele seja honrado e glorificado. E que Jesus te abençoe. E até a próxima série, em nome de Jesus.